Vamos a mais uma live de leitura nesse dia 8 de setembro de 2025, no livro de Ezequiel. Vamos ler nesse dia 8 os capítulos 16, 17 e 18. 16, 17 e 18. Esse dia 8 de setembro. Está aí a sua Bíblia. Vamos lá. Aqui no capítulo 16, a gente vai falar sobre deixa eu centralizar bem aqui a lanterna. Não consigo enxergar. Vai falar sobre a meretriz e as abominações de Jerusalém. Vamos lá então, capítulo 16 de Ezequiel, um dos profetas maiores, que diz assim: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações, e dize: Assim diz o Senhor Jeová a Jerusalém: A tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu, e a tua mãe é Teia. E quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para a tua purificação, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se compadeceu de ti olho algum para te fazer alguma destas coisas. Compadecido de ti antes fostes lançada em pleno campo pelo nojo da tua alma, no dia em que tu nasceste. E passando eu por ti, vi-te machucada do teu sangue, disse-te, sim, disse-te, ainda que estás no teu sangue, vive, e te fiz multiplicar como o renovo do campo, e cresceste, e te engrandeceste, e alcançaste grande formosura. Avultaram os seios, e cresceu o teu cabelo, mas estava nua e descoberta. E passando eu por ti, vi-te, diz que o teu tempo era tempo de amores, e estendi sobre ti a auréola do teu manto, e cobri a tua nudez, e dei-te juramento, e entrei em concerto contigo, diz o Senhor Jeová, e tu ficaste sendo minha. Então te lavei com água, e te enxuguei do teu sangue, e te ungi com óleo. Também te vesti de bordadura, e te calcei com pele de texugo, e te cingi de linho fino, e te cobri de seda. E te ornei de enfeites, e te pus bracelete nas mãos, e um colar à roda do teu pescoço. E te pus uma joia na testa, pendentes nas orelhas, e uma coroa de glória na cabeça. E assim foste ornada de ouro e prata, e a tua veste foi de linho fino e de seda, e bordadura, nutriste-te de flor de farinha e de mel, e de óleo, e fostes formosa em extremo, e fostes próspera até chegares a ser rainha. E correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória, que eu tinha posto sobre ti, diz o Senhor Jeová. Mas confiaste na tua formosura, e te corrompeste por causa da tua fama, e prostituías-te a todo que passava para seres sua. E tomaste das tuas vestes, e fizeste lugares altos, adornados de diversas cores, e te prostituíste sobre eles. Tais coisas não vieram, nem hão de vir. E tomaste as tuas joias de enfeite, que eu te dei do meu ouro e da minha prata, e fizeste imagens de homens, e te prostituíste com elas. E tomastes as tuas vestes bordadas, e te cobristes, e o meu óleo e o meu perfume puseste diante delas. E o meu pão que te dei, e a flor de farinha, e o óleo e o mel, com que eu te sustentava, também puseste diante delas em cheiro suave, e assim foi, diz o Senhor Jeová.
Além disso, tomastes a teus filhos e tuas filhas, que por me geraras e os sacrificastes a elas, para serem consumidos. Acaso é pequena a tua prostituição? E matastes meus filhos e os entregastes a elas para os fazerem passar pelo fogo. E em todas as tuas abominações e nas tuas prostituições não te lembrastes dos dias da tua mocidade, quando tu estavas nua e descoberta e manchada do teu sangue. E sucedeu depois de toda a tua maldade, ai, ai, ai de ti, diz o Senhor Jeová, que edificastes uma bobada e fizeste lugares altos por todas as ruas. A cada canto do caminho edificastes o teu lugar alto e fizestes abominável a tua formosura e alargastes as pernas a todo o que passava e multiplicastes as tuas prostituições. Também te prostituíste com os filhos do Egito, teus vizinhos, de grandes membros, e multiplicastes a tua prostituição, para me provocares a ira, pelo que, eis, que estendi a mão sobre ti, e diminuí a tua porção, e te entreguei à vontade dos que te aborrecem, as filhas dos filisteus, as quais se envergonhavam do teu caminho depravado. Também te prostituístes com os filhos da Síria, porquanto eram insaciável, e prostituindo-te com eles, nem ainda assim ficastes farto. Antes, multiplicastes as tuas prostituição na terra de Canaã, até a Caldeia, e nem ainda com isso te fartaste. Quão fraco é o teu coração, diz o Senhor Jeová, fazendo tu todas essas coisas, obra de uma meretriz imperiosa, edificando tu a tua abobada ao canto de cada caminho, e fazendo o teu lugar alto em cada rua, não foste sequer como a meretriz, por desprezartes a paga. Foste como a mulher adúltera, que em lugar de seu marido recebe os estranhos. A todas as meretrizes dão paga, mas tu dás presente a todos os teus amantes, e lhes dás presentes para que venham a ti de todas as partes pelas tuas prostituições. Assim que contigo sucede o contrário de outras mulheres, nas tuas prostituições, pois após ti não andam para prostituição. Porque dando tu a paga e a ti, não sendo dada a paga, fazes o contrário. Portanto, ó meretriz, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, pois que se derramou o teu dinheiro e se descobriu a tua nudez nas suas prostituições, com os teus amantes, como também com todos os ídolos das tuas abominações, e no sangue de teus filhos que lhes deste. Eis que ajuntarei todos os teus amantes, com os quais te misturaste, como também todos os que amaste, com todos os que aborreceste, e ajuntá-lo-ei contra ti em redor, e descobrirei a tua nudez diante deles, para que vejam toda a tua nudez, e julgar-te-ei como são julgadas as adúlteras, e as que derramam sangue, e entregar-te-ei ao sangue de furor e de ciúmes. E entregar-te-ei nas suas mãos, e derribarão a tua albobada, e transtornarão os teus altos lugares, e te despirão as tuas vestes, e tornarão as tuas joias de enfeite, e te deixarão nua e descoberta. Então farão subir contra ti um ajuntamento, e te apedrejarão com pedras, e te transpassarão com as suas espadas, e queimarão as tuas casas a fogo, e executarão juízos contra ti aos olhos de muitas mulheres, e te farei cessar de ser meretriz, e paga não darás mais. Assim farei descansar em ti o meu furor, os meus ciúmes se desviarão de ti, e me aquietarei, e nunca mais me indignarei, visto que não te lembraste dos dias da tua mocidade, me provocastes a ira com tudo isto, eis que também eu farei recair o teu caminho sobre a tua cabeça, diz o Senhor Jeová, e não farás tal perversidade sobre todas as tuas abominações. Eis que todo o que usa de provérbios usará contra ti este provérbio, dizendo: qual a mãe, tal é a filha. Tu és a filha de tua mãe,
que tinha nojo do seu marido e de seus filhos. E tu és a irmã de tuas irmãs, que tinha nojo de seus maridos e de seus filhos. Vossa mãe foi Etéia, e vosso pai a morreu. E tua irmã maior é Samaria, ela e suas filhas, a qual habita à tua esquerda, e a tua irmã menor que tu, que habita à tua mão direita, é Sodoma e suas filhas. Todavia não andaste nos seus caminhos, nem fizestes conforme as suas abominações, mas, como se isso muito pouco fora, ainda te corrompeste mais do que elas, em todos os teus caminhos. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não fez Sodoma, tua irmã, ela e suas filhas, como fizeste tu e tuas filhas. Eis que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado. E se ensoberbeceram e fizeram abominação diante de mim, pelo que as tirei dali, vendo eu isso. Também Samaria não cometeu metade de seus pecados, e multiplicaste as tuas abominações mais do que elas, e justificaste as tuas irmãs com todas as abominações que fizeste. Tu, pois, sofre a tua vergonha, tu que julgastes as tuas irmãs pelos teus pecados que fizeste, mais abominável do que elas, mais justas são do que tu. Envergonha-te logo, também sofre a tua vergonha, pois justificaste as tuas irmãs. Eu, pois, farei voltar os cativos deles, os cativos de Sodoma e suas filhas, e os cativos de Samaria e suas filhas, e os cativos do teu cativeiro entre eles, para que sofras a tua vergonha e sejas envergonhada por tudo o que fizeste, dando-lhes tu consolação. Quando tuas irmãs Sodoma e suas filhas tornarem ao seu primeiro estado, e Samaria e suas filhas tornarem a seu primeiro estado, também tu e tuas filhas tornareis ao vosso primeiro estado. Nem mesmo Sodoma, tua irmã, foi mencionada pela tua boca no dia das tuas soberbas, antes que se descobrisse a tua maldade, nem mesmo Sodoma, tua irmã, foi mencionada pela tua boca no dia das tuas soberbas, antes que se descobrisse a tua maldade. Faz uma pergunta. Agora te tornastes como ela, objeto do desprezo das filhas da Síria e de todos os que estavam ao redor dela, as filhas dos filisteus, que te desprezavam em redor, a tua perversidade e as tuas abominações tu levarás, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor Jeová: eu te farei como fizestes, que desprezastes o juramento, quebrantando o concerto. Contudo, eu me lembrarei do meu concerto que contigo fiz nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo o concerto eterno. Então te lembrarás dos teus caminhos e te confundirás quando receberes tuas irmãs mais velhas do que tu, com as mais novas do que tu, porque tais darei por filhas, mas não pelo teu concerto. Porque eu estabelecerei o meu concerto contigo, e saberás que eu sou o Senhor, para que te lembres e te envergonhes e nunca mais abras a tua boca, por causa da tua vergonha, quando me reconciliar contigo de tudo quanto fizestes, diz o Senhor Jeová. Aleluia. Glórias a Deus. Capítulo 17. A parábola das duas águias e da videira. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, propõe uma parábola e usa de uma comparação para com a casa de Israel. E diz: assim diz o Senhor Jeová: uma grande águia de grandes asas, de farta plumagem, cheia de penas de várias cores, veio ao Líbano e levou o mais alto ramo de um cedro e arrancou a ponta mais alta dos seus ramos e a trouxe a uma terra de
de mercância, na cidade de mercadores, a pôs. Tomou da semente da terra e a lançou no campo de semente, tornando-a, pôs junto a grandes águas, com grande prudência. E brotou e tornou-se uma videira muito larga, de pouca altura, virando-se para ela os seus ramos, porque as suas raízes estavam debaixo dela. E tornou-se numa videira, e produzia sarmentos e lançava renovos. Houve mais uma grande águia de grandes asas e cheia de penas, e eis que essa videira lançou para ela as suas raízes e estendeu para ela os seus ramos, desde as auréolas do seu plantio, para que a regasse. Numa boa terra, à borda de muitas águas, estava ela plantada, para produzir ramos e para dar frutos, para que fosse videira excelente. Assim diz o Senhor Jeová: ela prosperará, não lhe arrancará ele as suas raízes, e não cortará o seu fruto, para que se seque. Em todas as folhas de seus renovos se secará, e não com braço grande, nem com muita gente, será arrancada pelas suas raízes, mas, estando plantada, prosperará. Porventura, tocando-lhe vento oriental de todo, não se secará? Desde as auréolas do seu plantio se secará. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: dize agora à casa rebelde: não sabeis o que significam estas coisas? Diz: eis que veio o rei da Babilônia a Jerusalém, e tomou o seu rei e os seus príncipes, e os levou consigo para a Babilônia. E tomou um da semente real, e fez concerto com ele, e o trouxe sobre juramento, e tomou os poderosos da terra, para que o reino ficasse humilhado, e não se levantasse, para que, guardando o seu concerto, pudesse subsistir. Mas rebelou-se contra ele, enviando-se os seus mensageiros ao Egito, para que lhe mandasse cavalos. E muita gente prosperará, ou escapará aquele que faz tais coisas, ou quebrantará o concerto e escapará. Como eu vivo, diz o Senhor Jeová, no lugar em que habita o rei que o fez reinar, cujo juramento desprezou e cujo concerto quebrantou, sim, com ele, no meio de Babilônia, certamente morrerá. E Faraó, nem com grande exército, nem com uma companhia numerosa, fará coisa alguma com ele em guerra, levando tranqueiras e edificando baluartes para destruir muitas vidas, pois que desprezou o juramento, quebrantando o concerto, feito com aperto de mão, havendo feito todas essas coisas, não escapará. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: vivo eu, que o meu juramento que desprezou e o meu concerto que me quebrantou, isso farei recair sobre a sua cabeça. Estenderei sobre ele a minha rede, e ficará preso no meu laço. E o levarei à Babilônia, e ali entrarei em juízo com ele pela rebeldia com que se rebelou contra mim. E todos os seus fugitivos, com todas as suas tropas, cairão à espada. E os que restarem serão espalhados em todas as direções. E sabereis que eu sou o Senhor, o disse. Assim diz o seu Jeová. Assim diz o Senhor Jeová. Também eu tomarei o topo do cedro e o plantarei do principal dos seus renovos. Cortarei o masteiro e o plantarei sobre o monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei, e produzirá ramos, e dará fruto, e se fará um cedro excelente. E habitarão debaixo dele todas as aves, de toda sorte de asas, e à sombra dos seus ramos habitarão. Assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde, e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Aleluia. Capítulo 18. A responsabilidade é pessoal. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que tendes vós que dizeis estas parábolas acerca da terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes,
e os dentes dos filhos se embotaram. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas. Aleluia. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando seu pão ao faminto, cobrindo ao nu com veste, não dando seu dinheiro à usura, não recebendo demais, desviando sua mão da injustiça, fazendo verdadeiro juízo entre o homem e homem, andando nos seus estatutos e guardando os meus juízos, para proceder segundo a verdade. O tal justo certamente viverá, diz o Senhor Jeová. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer ao seu irmão qualquer destas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes e contaminar a mulher de seu próximo, e oprimir ao aflito e necessitado, e praticar roubos, e não tornar o penhor, e levantar os olhos para os ídolos, e cometer abominação, e emprestar com usura e receber demais, porventura viverá, não viverá. Todas estas abominações ele fez, certamente morrerá, o seu sangue será sobre ele. E eis que se ele gerar um filho, que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes, e não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher do seu próximo, e não oprimir a ninguém, e não retiver o penhor, e não roubar, e der o seu pão ao faminto, e cobrir ao nu com veste, e desviar do aflito a mão, e não receber usura em demasia, e fizer os meus juízos, e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá, pela maldade do seu pai, certamente viverá. Seu pai, porque fez a opressão e roubou os bens do irmão, e fez o que não era bom no meio de seu povo, eis que ele morrerá pela sua maldade. Mas dizeis, por que não levará o filho à maldade do pai? Porque o filho fez o juízo e justiça, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio, diz o Senhor Jeová, não desejo, antes que se converta do seu mau caminho e viva. Aleluia. Mas, se desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá. De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória, na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouve, agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Desviando-se o justo da sua justiça, e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na sua iniquidade que cometeu, morrerá. Mas, convertendo-se o ímpio da sua impiedade que cometeu, e praticando o juízo e a justiça, conservará este sua alma em vida. Pois quem considera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Contudo, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Não são os seus caminhos direitos, ó casa de Israel? Não são os vossos caminhos torcidos? Portanto,
Eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos. Ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová, vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e um espírito novo. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Aleluia. Então a gente fica aqui neste capítulo 18, esse dia 8 de setembro. E prosseguiremos para o dia 19 e até a próxima leitura, se Deus quiser.